Você pode estar perdendo venda por conta das penalizações da sua conta. Prazer, meu nome é Bianca Melhado, sou Head de Operações especialista em Shopee aqui na Place2You e hoje eu vou mostrar para vocês como analisar as penalidades da sua conta e evitar para que você consiga aí alavancar suas vendas. Quando você tem um mau desempenho na sua conta da Shopee, isso acaba te gerando algumas penalizações e isso acaba trazendo alguns pontos para a tua loja, tá? E esses pontos, eles prejudicam aí alguns benefícios que você tem disponível na sua loja e, consequentemente, isso aí acaba derrubando o teu faturamento. Mesmo após você cumprir o período de penalidade, as suas vendas que caíram ali por conta disso, elas demoram um pouquinho para voltar a performar, tá? Por isso é importante a gente ter esse acompanhamento e entender o que a Shopee pode te penalizar para que a gente consiga evitar e, consequentemente, ter um bom relacionamento aí dentro da plataforma. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai entender um pouquinho melhor das regras da Shopee, como que a gente pode evitar e quais as melhores práticas aí pra gente trabalhar dentro do canal. Bom, então vamos lá. Na Shopee, você vai iniciar a tua trajetória, né, como eles mesmos dizem aqui, sem nenhum ponto de penalidade. E você só vai receber caso haja falhas em alguma parte do teu ciclo de vendas. Ou seja, se você cumprir todos esses prazos e metas, né, vai conseguir aproveitar aí ao máximo os benefícios do vendedor que a Shopee pode te oferecer, tá? Então a gente tem aqui o desempenho da conta, né? Como vocês podem ver, a gente sempre começa com 0 pontos ali de penalidade. E aí, quando a gente fala aí, existem algumas faixas de penalidade, então conforme você vai acumulando esses pontos, né, eles vão tirando alguns benefícios aí da tua loja. A gente tem a faixa 1, que é de 3 a 5 pontos acumulados, que a gente vai perder aí o programa de vendedor indicado, exclusão das campanhas de marketing, retirada parcial de anúncios pagos, né, que é o Ads, e a redução da visibilidade dos seus anúncios de até 5%, né, que a própria Shopee ela já informa que você vai perder essa visibilidade aí dos seus anúncios. E é o período de suspensão aí, né, que vai entrar em vigor essa suspensão desses pontos é de 14 dias. A faixa 2, a gente tem de 6 a 8 pontos acumulados, que a gente perde aí, né, a retirada total dos teus anúncios pagos, anúncios de ads, remoção do programa de frete grátis, perda de frete grátis ou descontos de envio e a redução de 10% na visibilidade dos teus produtos. Faixa 3, a gente tem aqui, né, aumento do período de suspensão, então não é mais 14 dias ali com as penalidades, e sim 21 dias, e redução de 20% aí da tua visibilidade. Depois a gente tem a faixa 4, né, que são de 12 a 14 pontos acumulados, um período de suspensão de 28 dias, e além de todas essas remoções aqui de benefícios, a redução da tua visibilidade cai para menos 30%, tá? E se a gente entra aqui numa faixa 5 de mais 15 pontos acumulados, a gente tem o congelamento da conta aí por 28 dias. Então aqui a própria Shopee diz, né, que serve como alerta essa perda de benefício para que você melhore os processos internos da tua empresa, né? Então você vai olhar ali, poxa, eu recebi um ponto de penalidade por conta de envio atrasado ou de reclamações. Então você vai olhar internamente aí para tua loja, para tua empresa e vai começar a melhorar esses processos, tá? E aí, pessoal, esses pontos de penalidade, eles duram aí por trimestre, tá? Então a cada 3 meses é zerado esses pontos de penalidade e aí a gente consegue aí reestruturar a nossa empresa internamente para evitar esses pontos. Só que se a gente já tem algumas penalidades aí que estão em andamento, esses pontos eles vão permanecer, tá? Então é importante que você identificou ali que a tua loja está com ponto de penalidade, liga o alerta, identifica, cria um plano aí de ação para que você consiga reverter essa situação para quando zerar os 3 meses, você conseguir reverter aí e voltar a trazer essa atração, né, para tua loja. Importante também que, assim, se você hoje a gente tem 3 meses, né, de faixa aí, de período. Se no primeiro mês, na primeira semana, você já sofreu ponto de penalidade ali, né, perdeu o investimento em ads, em desconto, não tem o que fazer, tá, pessoal? A gente tem que passar aí pelos 3 meses para aguardar resetar, né, esses pontos. Então, prestem muita atenção, acompanhem as métricas, acompanhem ali a saúde da tua conta, para que qualquer atraso, qualquer reclamação, você já consiga aí resolver o problema e evitar que esses pontos se acumulem aí ao longo dos 3 meses. E aí, quando a gente fala aqui, né, voltando para a tela, como evitar esses pontos de penalidade na Shopee, a gente tem 3 pilares que a Shopee analisa ali para você ter um bom desempenho de vendas, que é o prazo de envio,
os teus anúncios e o atendimento ao cliente. São esses 3 pontos que vai fazer com que você receba esses pontos de penalidade ou não, tá? Então, o primeiro aqui é o cumprimento de prazo de envio, né? Então, como que a gente pode manter aí um bom relacionamento? Primeiro pilar, envio de pedidos, tipo de violação. Então, alta taxa de não envio, né? Então, quando você tem uma alta quantidade de taxas de pedido não enviado e alta quantidade de taxas de pedidos cancelados por reembolso. E aqui a gente tem, né? Quando é 8% ou mais, ou 2 produtos não enviados, você recebe 1 ponto. 8% ou mais ou 90 produtos não enviados é 2 pontos. E a gente tem a alta taxa de envio atrasado, né? Aqui é não envio e aqui é envio atrasado. Quando você tem uma alta quantidade de taxa de pedidos não enviados, né? Então, quando você, por exemplo, ativa uma entrega direta e não consegue entregar no prazo, ou você trabalha com produto personalizado e não consegue enviar no prazo, né? Você não colocou o período ali de montar o teu produto. Isso é um ponto de alerta porque você vai receber pontos de penalidade, tá? Então é importante deixar isso no radar. Alta taxa de envio atrasado, 5% ou mais, e 2 produtos com envio atrasado, ou 5% e 90 produtos com envio atrasado. Aí você já recebe automaticamente ali 2 pontos. A maioria dos pontos de penalidade são aplicados devido ao cancelamento ou envio atrasado dos pedidos com prazo de envio às terças-feiras. Isso acontece por conta do acúmulo de pedidos de sexta e do fim de semana. Então, outro ponto aí para a gente analisar aí se a gente está tendo esse tipo de problema na nossa loja também. Aqui o segundo pilar é o pilar de anúncios, né? Então, aqui ele também traz alguns assuntos importantes, né? Como falsificação ou violação da propriedade intelectual, spam de anúncios, violação das diretrizes de embalagens, produto excedendo as dimensões e ou pesos permitidos. Então, a gente acaba também acumulando pontos, né? Se a gente tem 2 ou mais violações é 1 ponto, mais de 10 são 2 pontos e assim sucessivamente. E aí, para anúncios proibidos, a Shopee tem uma política de pontos de penalidades diferentes, né? Então, descrição aqui, produtos proibidos, aumento deliberado de preços antes das promoções, descrição que não condiz com a realidade. Anúncio proibido, violação, uma violação 1 ponto, 10 violações, 2 pontos, né? Então aqui se a gente identifica que a gente está trabalhando com produto proibido, aumento de preço aí antes de promoção ou descrição que não condiz com a realidade, a gente também recebe esse ponto de penalidade. Atenção, nome impróprio de loja também pode dar até 2 pontos, e um limite aí temporário de anúncios de 50 itens será aplicado sobre qualquer penalidade existente, se um grande número de pontos de penalidade for acumulados por violação de anúncio. Então você acaba aí se restringindo a 50 itens, se isso vier a acumular. E aqui o último pilar, né, e não menos importante, é o pilar do chat. Então, respostas inadequadas ou abusivas no chat, solicitação para o comprador realizar o cancelamento, né? Então a gente não pode solicitar aí para o comprador, tá? Os vendedores que desejam cancelar um pedido e orientam o comprador a realizar o cancelamento não é permitido da Shopee. E respostas inadequadas ou abusivas à avaliação do comprador. Respostas desrespeitosas, abusivas ou assédio também não é permitido. Então, a gente tem que ter um bom relacionamento aí com o nosso cliente também. Atenção, o mesmo se aplica às conversas nas quais o vendedor tem interação inapropriada no chat ou em outra plataforma de conversão fora da Shopee. 2 pontos serão aplicados quando a conversa indevida for identificada e caso ela persista, serão aplicados 4 pontos adicionais. E agora a gente vai ver na tela onde que a gente olha, né, para ver esses pontos de penalidades aí dentro da nossa loja, tá? Bom, aqui no menu inicial, né, logo que a gente abre essa entrada do vendedor, aqui do lado direito a gente tem o desempenho da loja, tá? Que aqui tá bom. Eu vou acessar. E a gente já pode identificar que essa conta ela não tem nenhum ponto de penalidade, tá? Aqui, ó, tá com 0 pontos de penalidade. O que a gente consegue identificar também? Que essa janela, né, de penalidade, ela vai do dia 6/10 até o dia 4/1, tá? Então, se a gente sofrer qualquer tipo de penalidade, a gente já vai sofrer bastante por conta da Black do Natal. Então, é algo que a gente tem que se atentar, tá? Porque ele só vai zerar aqui no dia 4/1. E aqui embaixo a gente tem algumas métricas, tá? Então, é importante sempre a gente se atentar quanto a isso, porque se a gente ficar sofrendo muita penalidade nessas métricas, consequentemente isso vai gerar pontos de penalidade para minha loja.
tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem que se atentar um pouquinho na taxa de resposta, tá? Porque se a Shopee identificar ali, né, se essa taxa de resposta cair muito, a gente pode sim também sofrer uma taxa aí, um ponto de penalidade. Aqui a gente não tem nenhum ponto de melhoria, né, de anúncios com problemas ou pedidos atrasados, ótimo. E aí, esse é o painel aqui que a gente analisa, tá? Aqui do ladinho também, do lado direito, a gente tem o nosso vendedor indicado. Ou seja, se a gente sofrer ali uns pontinhos de penalidade, a gente já perde esse selo, tá? Mas a gente também tem algumas outras métricas aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem o ponto de penalidade, né? Então, se a minha loja aqui tiver de 3 ou mais, a gente perde, tá? Esse ponto. Compradores únicos, pedidos mínimos nos últimos 30 dias, enfim, a gente tem aqui alguns requisitos, né, para atingir. Mas o que eu mais percebo, assim, que a gente precisa se atentar realmente, tá, nessa parte para você ter o vendedor indicado, que a Shopee fica bem em cima, é a nossa taxa de resposta, taxa de não cumprimento, né, que é o envio, e os pontos de penalidade, tá? Então, são esses 3 pontos aí que a gente precisa sempre estar atento na loja para não ter nenhum tipo de problema. E esse vendedor indicado é analisado semanalmente, tá? Então é importante também entrar aqui, ver se você mantém o vendedor indicado, não, porque é um selinho aí que faz total diferença para a conversão da tua loja, tá? Para gerar mais credibilidade e confiança aí para o teu cliente, tá? Então, só trazendo um pouquinho aí de um outro assunto para complementar o que a gente estava falando sobre os pontos, tá? Pra gente conseguir aí ter um bom desempenho geral da loja. Então, para você evitar esses pontos de penalidade na tua loja, você precisa sempre se atentar na tua quantidade de estoque e também melhorar aí tua mão de obra, tá? Porque conforme você cresce ali, você tem um volume de vendas um pouco maior, você precisa ter uma quantidade de estoque suficiente para suprir a tua demanda dos teus produtos de curva A e também ali uma excelente logística, né, para a gente não sofrer aí com atrasos, né, com produtos mal embalados e que podem gerar aí um desconforto e cancelamento aí desse cliente, tá? Desse teu possível cliente. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o teu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui para mais assuntos como esse. Agora, se você quer se tornar um especialista aí de marketplace, está em busca de novos conteúdos, eu vou deixar aqui um QR Code da nossa plataforma de treinamento, onde você vai ali ter disponível para você alguns treinamentos e cursos referente aos maiores marketplaces do Brasil hoje, para você conseguir se desenvolver e tirar aí tua loja do zero, ou melhorar ainda mais a performance aí da tua loja e melhorar tuas vendas. Fico por aqui e até o próximo vídeo.